Também Eu, tô eu também super, tô fungando tô super muito. alérgica, fungando. Professora, só que daqui a alguns minutinhos eu vou ter que sair, tá Tá, bom? tá, tá, tudo bem, fica tranquilo. Mas então, a gente tentar acolher o que os autores dizem nos próprios termos deles, entendeu? Fazer esse movimento que a gente faz, não etnocêntrico, né? Não colonialista, na própria leitura. Sem querer, a gente acaba projetando no texto do outro, porque o escritor ele é um outro. Existe uma alteridade entre quem lê e quem escreve, entre o leitor e o autor. Então, a antropologia ajuda a gente até nessa situação da leitura. A situação da leitura é uma situação que impõe a gente o desafio de lidar com a alteridade que existe entre o autor e o leitor. O que um leitor, a tendência da gente, que é sempre ser um pouco etnocêntrica, qual é a tendência da gente? É projetar coisas no autor que o autor não disse, botar palavras na boca do autor, né? Então, a É um gente estereótipo, né? A gente vai direto no estereótipo já construído. todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Andréia, mas na minha aula de filosofia e de educação do período passado, com Uhum, a Silmara, ela uhum. falou, ela deu uma dica para os trabalhos que a gente ia fazer, né? E algumas das perguntas que eu quero saber se pode também ser incluída nos trabalhos de antropologia é tipo, o que o autor problematiza, qual a intenção dele, como ele desenvolve as questões sobre isso, Sim, sabe? sim. Que faz parte daquele roteirinho que eu dei, daquele passo a passo da resenha, né? Só que aí, no caso, não é uma resenha, Uhum. entendeu? No caso, tem uma pergunta específica, qual é a pergunta? Como é que diferentes atores de diferentes lugares e idades, né, como é que existem diferentes representações, significações sobre a mesma prática de alisar cabelo. Então, você tem que tentar marcar essa diferença. Alisar cabelo é diferente para homem e para mulher, né? No caso das mulheres, o que acontece? Elas sofrem um duplo imperativo. Por um lado, elas têm que ser femininas e por isso elas precisam. Tem uma chave ali no texto que é o lance do cabelo longo, né? Porque os homens alisam o cabelo, mas como eles têm cabelo curto, a galera dos NEPs, né, que defendem a naturalidade, que na verdade é uma naturalidade entre aspas, porque a gente aprendeu no texto que todos os penteados afro é, necessitam de um alisamento, entendeu? Que também faz mal para o cabelo. Isso é muito interessante, né? Que a gente não sabia, né? Para você fazer aqueles penteados, você precisa, então, ter o cabelo completamente natural é uma coisa que os próprios negros não querem. Por quê? Porque para eles não é porque eles odeiam o cabelo deles, né? A gente viu que surpreendentemente a maioria curte o seu cabelo, né? Mas todos acham que, apesar de curtirem os cabelos, eles dizem que é um cabelo difícil que dá muita manutenção, eles dizem, né? É um cabelo difícil. Então, se você, não sei se você conhece alguém com cabelo assim, né? E realmente é difícil de pentear, é muito complicado, né? Então, tem uma coisa de higiene, que o cabelo, uma vez alisado, relaxado, como se diz, que eu acho que pelo que eu entendi, é uma gradação aí entre talvez o relaxamento faça menos mal do que o alisamento, isso aí a gente não fica sabendo pelo texto, pelo menos eu não identifiquei isso, né? Mas ele precisa ter algum tipo de tratamento químico, né, para poder se submeter aos penteados afro, que são legais. Então, as mulheres têm que fazer os penteados afro, têm que deixar o cabelo comprido, porque para você deixar um cabelo crespo, comprido, você tem que tratar, né? E elas têm que deixar comprido por conta daquela regra aquele princípio das oposições que ele explica, né? Então, vocês têm que tentar
pegar mais os autores que ela usa, os argumentos que ela usa, entende? Isso. E aí tem uma diferença também entre a África e a França, né? E nas idades também, que tem toda aquela jogada que eu achei super interessante no texto, que ela fala de como que alisar o cabelo, tanto na África quanto na França, né, é também um rito de entrada na puberdade, né? Então é mais esse lance que tem que ser, que a resposta é por esse caminho, né? Segundo os termos da própria autora. Porque senão, o que acontece? Ao ler, se a gente fizer essa projeção, todos os textos que a gente lê, a gente vai ler a mesma coisa sempre, né? A gente não se deixa alterar pelos textos. O bonito da alteridade também, né, é a gente abrir mão do nosso ponto de vista e se deixar alterar pela outredade, pela alteridade do autor, que é um outro, que não é o mesmo, né? Ele pensa diferente da gente, e às vezes até pensa contrariamente a gente. E aí a gente tem que reconhecer isso. Tá? Amei. Perfeito. Mas olha Perfeito só, mesmo, adorei. que bom, Pablo. Mas olha só, isso não impede da gente conversar, tá? Eu tenho marcado com vários alunos, quer dizer, vários não, porque vocês são muito tímidos, mas eu estou à disposição. Então é só marcar, e aí, se você quiser, você faz uma prévia, faz alguma coisa para mostrar, e aí, sabe, me pede Uhum. uma orientação que eu te dou uma orientação. A ideia é todo mundo passar com 10, Tudo bem. tá? Tá bom. Beleza. E sorte aí que não seja nada. Não gostei desse Obrigado. negócio de cardiograma. Eu não sei, ele não, tipo assim, eu não fiquei preocupado nem nada, porque eu só Ah, eu sentei lá e fiquei, falei, não gostei, não. A ele pessoa não me está contando. examinou, sabe? Ele não fez nada. Eu tô sentindo essas dores aqui, mas eu não gosto de me medicar sem saber o que tomar, sabe? Claro, não, porque cardiograma é coisa de coração, né? Ele devia ter pedido um raio-x lá do pulmão, não? Pois é, pedi um eletrocardiograma. Eu falei, expliquei lá a situação, e ele só anotou no papel e me deu. Ah, você tem que ir lá na Japuíba fazer um eletrocardiograma. É. Bom, a gente não sabe, né? De repente tem alguma relação aí com Covid, não sei. Pois é, pois é. Professora, Vai licença. lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beijinho, sorte, tudo de Boa bom. tarde. Boa tarde. Ei, Boa tarde, Felipe. professora. Eu Bo- gostaria de saber como será aplicadas as avaliações da disciplina, se a senhora já marcou a data. Aplicadas as avaliações? Quando a senhora irá aplicar a avaliação da disciplina, das duas disciplinas? Você leu o programa do curso? Ainda não. Ah, está no programa do curso a data? Olha só, a gente não trabalha com prova. Ei, Vande, tudo bom? A gente não trabalha com prova, Felipe. Faltam 3 semanas para acabar o curso. A Ah, gente entendi. trabalha com avaliação continuada, né? Que é o que se recomenda, assim, a pedagogia mais moderna, a gente trabalhar com avaliação continuada. Então, como é que eu trabalho? Toda semana tem uma atividade, você tem que fazer no mínimo 3 atividades, e toda semana você pode fazer e refazer o trabalho continuamente, com a minha orientação, Entendi. entendeu? Entendi. Aí é isso, você até agora não tem nenhum trabalho, Não né? conseguiu receber ainda não conseguiu receber meus trabalhos, não? Eu consegui receber, só que eles não estão de acordo com o que foi pedido. Mas se eu refizer alguns, terei a nota apurada? A nota apurada? Sim, sim, mas assim, você tem que ficar atento, Felipe, ao retorno que eu te dou, entendeu? Entendi. Porque quando a gente trabalha com avaliação continuada, qual é a ideia? Em vez de ser uma coisa pontual, com uma data que você faz uma avaliação, e aí o aluno ou se dá bem ou se dá mal, né? A ideia é eu poder dar o retorno para vocês e fazer uma coisa processual para você ir aprendendo a partir da avaliação.
entendeu? A ideia de que a avaliação tem um retorno, e é isso que eu sugiro que vocês façam quando vocês forem professores também, né? Para a gente sair desse lance de aprovar ou reprovar, né? Para que o processo avaliativo seja um processo formativo também. É isso que eu proponho. Mas aí, para eu poder contribuir com a formação de vocês através da avaliação, eu preciso que vocês me devolvam os trabalhos, que não precisam estar 100% no primeiro momento. Eu nem espero que fiquem 100% no primeiro momento, nem acontece isso, não é para acontecer isso mesmo, né? Aí vem o trabalho e tal, mas assim, a primeira coisa antes de fazer o trabalho é saber qual é a proposta do trabalho, né? Para cada semana tem uma proposta diferente. Entendeu? Entendi. E isso tudo está no programa do curso, que está na nossa pasta no Drive. E também tem o link da pasta no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp tem um link que se aperta lá e encontra o programa e todos os textos que a gente trabalhou e que vamos trabalhar ainda. E no programa tem as perguntas, cada semana tem uma atividade, um exercício a partir de um texto. Está tudo explicadinho lá. Tá bom? Tá bom. E se tiver dúvida, pode pedir uma particular comigo, que eu explico. Tá? Vamos lá, dona Wande. E aí, gostou da experiência? Tá complicado, mas vamos em Gente, frente. mas melhorou, né? Sim, tem que ler. A questão é ler, né? Pois Tem que ler. Eu estava falando para o Pablo, que também está refazendo trabalho sobre os cabelos e tal, da gente tentar pensar na leitura, Wande, que a próprio ato de ler é um encontro com um outro, né? É o encontro do leitor com o escritor. Um escritor que a gente não sabe nada dele, né? Por exemplo, essa menina, alguns até a gente sabe, né? Mas essa menina dos cabelos é uma africana que mora na França. A gente não conhece ela, só vi a carinha dela, porque até tentei me comunicar com ela para conversar com ela, para tentar marcar uma... Porque já que ela publicou no Brasil, talvez até, quem sabe, ela saiba português, né? Mas eu escrevi para ela lá em francês, tentei, para ver se ela responde. Eu encontrei ela no academia.edu, que ia ser super legal a gente fazer uma entrevista com ela, né? Poder conversar e tal, sobre a coisa dos cabelos. Mas, enfim, a ideia, quando a gente lê qualquer texto, e até a gente lê textos de pessoas que já morreram, né? De autores que a gente não tem como conhecer pessoalmente, é difícil a gente conhecer os autores pessoalmente, e isso cria uma dificuldade. Por quê? Porque aquela distância que a gente trata, que é o objeto da antropologia mesmo, né, que a gente chama de alteridade, porque tem o que eu sou, o eu mesmo, né, e o não eu. Todo outro é um não eu. Já pensou nisso, Vande? Por exemplo, você, Vande, é uma não Andréia. Você não sou eu. Ei, Emerson. Então é isso mesmo. Eu tenho que formular melhor, né, a leitura e tentar. Mas eu estou te dando uns caminhos, assim. Tá. Olha, hoje Te agradeço. hoje de noite a gente vai trabalhar um texto na disciplina de leitura e produção de textos, que é sobre um autor sobre leitura e produção de textos no ensino superior, no curso de letras. Uhum. E ele fala das mesmas dificuldades que eu encontro. E ele atribui essas dificuldades à mesma coisa que eu sempre digo com vocês, que isso é resultado de práticas que vocês tiveram ao longo dos anos todos de escolaridade de vocês, né? Práticas de leitura e de escrita que não colocam vocês como atores, né? Que colocam vocês sempre para copiar alguma coisa. Né? É isso mesmo. Uhum. Então, é difícil mesmo. Agora, no curso de pedagogia, a gente tem que insistir muito nisso. Por quê? Porque a garantia de que vocês, uma vez professores, não repitam isso, não reproduzam isso com seus alunos, né?
Ou Não, seja, está correto. que vocês tentem, mas é difícil mesmo, porque foram anos disso, né? É. E a gente segue, né, persistindo no erro, né? É bom ter uma correção mesmo. Não é questão de erro, quer dizer, é erro sim, né? É um erro de leitura, mas acontece que vocês foram apresentados à leitura desse jeito, entendeu? Quer dizer, é uma coisa assim, tipo, esse texto é muito legal. Eu vou passar para vocês também, se vocês quiserem ler, e convido vocês a participarem da aula de hoje. Deixa eu até botar aqui o link, que eu acho que vai, quem está com dificuldade de leitura e tal. E esse texto de hoje também fala sobre leitura. Eu escolhi um pouco por conta disso também. É uma lenha isso. Agora, eu estou convencida que essa é a grande revolução que a gente tem que fazer na educação, sabia? Porque a pessoa que domina a leitura e a produção escrita abre um monte de portas, né? Ó, vou botar aqui, convite para a aula de hoje à noite, aberta para todos que têm interesse em pensar sobre sua forma de ler e produzir textos acadêmicos. Aqui o link. Deixa eu botar o texto para vocês também. É um texto bem legal. E é curtinho, é um texto de 11 páginas. Peraí, deixa eu ver. Gente, desculpa, eu vou ficar fungando aqui, porque eu tô super alérgica, tá muito frio aqui em casa. E a gente tem que deixar as coisas fechadas, a casa fechada, e aí fica úmido, né? Mofado, assim. Então, vamos lá, gente? Olha só, volto a insistir. Emerson, acho que você só falta um trabalho, não é, Emerson? Você já tem 2 notas em antropologia? Sim, beleza. Então, agora é só escolher um. E assim, quem quiser fazer algum artigo desses últimos e está um pouquinho atrasado também, agora no final do ano a gente vai flexibilizando. O que não pode fazer? Copiar o trabalho de um aluno que tirou uma nota boa, né, gente? Óbvio que não pode, e não tentem fazer, porque eu vou ver, porque eu guardo tudo arrumadinho aqui, tá? Então, só por conta disso que tem os prazos direitinho para passar, porque senão dá uma tentação de fazer isso e não é boa ideia. Porque isso que eu estou falando, né? A escrita é uma autoria. Então, a gente... você pode responder a mesma questão de várias maneiras distintas, né? Eu, por exemplo, ontem recebi um texto de uma aluna nossa que nunca assiste a aula, porque ela está sempre trabalhando nesse horário, mas ela assiste todas as aulas, eu acompanho ela, a gente conversa por e-mail, pelo WhatsApp e tal. E foi incrível, porque ela mandou o texto sobre os cabelos, aquele texto daquela Laïf, né, daquela francesa, e ela falou assim, não sei se está bom, está muito curtinho. Uma lauda só. E está perfeito, assim, sabe? Então, assim, parece pouco, mas ela foi precisa, sabe? Ela pegou o principal ali, pum, 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 tá ótimo, né? E outros vão precisar de mais páginas para escrever, e tá tudo bem também, entendeu? Um tem um estilo, outro tem outro estilo, né? O importante é responder o ponto que se pergunta. Isso é uma questão de interpretação de texto que vocês têm que desenvolver, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um outro texto que eu escrevi em colaboração com umas amigas, colegas de pesquisa, tá? Que foi publicado nessa revista Leitura, Teoria e Prática. Tem esse bebezinho fofinho aí.
Esse texto foi escrito por mim, pela Maria Lúcia de Souza e Melo, Malu, que é muito minha amiga, pela Rita de Cássia, que hoje em dia trabalha na UERJ, professora da UERJ. Tá? Nessa época, eu era mestranda, eu acho, a Maria Lúcia também, a Malu, e a Rita era estudante de graduação. E a gente fez um trabalho de campo, a gente participava de um grupo de pesquisa que era... Isso aqui eu vou ter que aumentar, senão a gente não vai ler nada, né? A gente vai caminhando assim. Que era sobre a leitura e a escrita em cursos de formação de professores, em curso normal. Então, o grupo era grande, a gente se dividiu em vários subgrupos, né? E a gente ficou numa escola que a gente deu o nome de Escola Carmim, era um nome fictício, né? E a gente, nesse trabalho, prestou atenção na leitura e escrita fora das salas de aula em uma escola de formação de professores, vivência ou experiência. Nesse texto aqui, Vande, eu vou falar daquela coisa que eu tinha mencionado para vocês, que eu não lembrava exatamente qual era a referência, e vai estar aqui, daquela coisa da alma, que tem os furinhos, sabe? Que é bem legal também. Então, a gente vai começar aqui, olha. Eu já nem lembrava que estava nesse texto, fiquei feliz de saber que está aqui, porque aí a gente vai ver. Se ao leres ou ao escutares não te acontece nada, quiçá, né, talvez, tenhas aprendido algo que antes não sabias, mas a leitura ou a escuta não terá se constituído experiência, portanto, não terá tido nada a ver com a formação. Queria que vocês comentassem esse trechinho aqui, que eu acho super importante para o que a gente está falando, que tem a ver com a forma que eu trabalho, com a avaliação com vocês, né? Então, vou ler de novo, olha. Se ao ler, vamos tirar o tu, que fica mais complicado, né? Vamos traduzir assim, em linguagem cotidiana, tá? Jorge La Roça, ele é filósofo espanhol, andou vindo muito no Rio de Janeiro, dando minicursos, eu fiz curso com ele, e tem pelo menos tem vários livros, mas tem 2 livros muito legais sobre leitura. Então, ele fala, se no momento que você lê, ou você escuta alguém, não te acontece nada, tá? Talvez você tenha até aprendido alguma coisa que você antes não soubesse, mas a leitura não terá se constituído experiência, portanto, não terá nada a ver com formação. Que conclusões que a gente pode chegar dessa epígrafe, né? Que é o nome dessa citação que a gente faz de abertura de um texto? O que vocês refletem daí? Vamos fazer essa experiência aqui de leitura já. Fala, Emerson. Eu acho que pode ser que apenas ler não seria tão, como se diz, um estímulo tão forte para você conseguir internalizar o que você está lendo. É igual, eu gosto bastante de jogo rítmico. Eu não posso simplesmente saber como é que funciona o jogo. Eu tenho que tentar fazer ele, e mesmo falhando, eu vou cada vez mais melhorando nele. E melhorando minhas habilidades, até o dia que eu chego lá em cima, eu nem mais tenho dificuldade em fazer. E o que é jogo rítmico? Tipo... Dá uma palhinha pra gente. É tipo antigamente que tinha aqueles jogos de... em arcade, shop e tal, tinha aqueles jogos de ficar dançando, sabe? Nos tapetes. Sei. Cara, eu sou É tipo péssima nisso. Você gosta disso, Emerson? Eu adoro. Eu gostava desses antigos. Gostava de Guitar Hero também, que é uma guitarra de plástico pra ficar tocando. Tem vários deles. Olha, que legal. Gente, eu sou muito ruim nisso. Eu tinha que fazer mais isso. Pois é. Mas então, comparando assim, né? Fala, Vande, fala. Se você não interpretar corretamente o texto, não terá aprendido nada.
Mas mais do que... Eu acho interessante quando ele fala assim, não te acontece nada. O que a gente espera que aconteça com a leitura? O que vocês esperam? O que acontece com a leitura? Quando a gente lê alguma coisa, o que a gente espera? O que pode acontecer? Eu acredito assim que é a imaginação, né? Você tem que estar ali, centralizar e imaginar o caso que você está lendo. É como se você entrasse na história, na situação. É isso, professora? Então, essa é a resposta padrão que a pedagogia espera que a gente diga, né? Mas eu acho que essa ideia ela atrapalha mais do que ajuda, porque dá a ideia de que ler é uma experiência sempre lúdica, né? De imaginação, que você viaja na imaginação, parece que ler é um negócio assim lisérgico, né? Você toma um ácido, fuma uma maconha e viaja, né? Sim. Pois é, mas eu acho que assim, tem um tipo de leitura que até pode ser assim, mas normalmente não é isso. Eu acho que toda leitura ela requer da gente um trabalho de construção de sentido, tá? Então, isso não está dado no texto. É a gente que tem que, nesse confronto, assim como o Emerson contou o caso desses jogos de ritmo, né? Você tem que trabalhar. Não adianta você ficar nessa máquina. Eu, por exemplo, né? Eu tenho que lidar com a minha dificuldade de ritmo e essa máquina, o que ela faz? Ela propõe desafios rítmicos para você, né? Então, a leitura, ela também propõe desafios. O exemplo é muito legal que o Emerson trouxe. Não basta só ver pessoas jogando, claro que não. Isso. Muito bom, Emerson. Não basta, você tem que ir lá, tem que se arriscar e tem que ralar joelho. É o que eu falo quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. Não existe aprender a andar de bicicleta sem ralar joelho, né? Você vai se atrapalhar, você vai errar no jogo, né? E aí tem lá a maneira de pontuar se você erra, se você acerta, né? Seja nessas guitarras, ou enfim. Eu só conheço essa guitarrinha e aqueles que tem um tapetinho, né? Que você fica pulando e tal. Então, se você pula no tempo errado, aquilo vai contabilizando e você ganha uma nota ruim, né? E aí você com esse retorno, você pensa, bom, tem que melhorar, tem que ser mais rápido, você começa a se organizar. O que acontece? Nessa experiência, se isso se transformar exatamente numa experiência, né, e a gente vai ver aqui ao longo do texto a citação correta, que outro dia estava lembrando, mas não lembrava exatamente a fonte, sabia que tinha sido Jorge La Roça que tinha citado, eu acho que era Aristóteles, vamos ver se estava certo ou não, mas o que foi importante? Quando eu li o Jorge La Roça, essa citação que ele fez ao Aristóteles sobre a alma como essa metáfora da alma como um saco todo cheio de buraquinhos, né? Que a gente tem a vivência e a vivência passa por ali e escorre. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que selar esses poros para que a vivência se transforme em experiência. O que é experiência? É uma vivência que foi retida, que foi guardada, que foi contida no saco da alma. Né? A gente é que tem que fazer esse continente para as coisas que a gente lê. A gente tem que conter. Na pedagogia tradicional, se fala em reter, né? Reter o que se leu, tem que reter, tem que memorizar, né? A gente aqui está trabalhando com a ideia de experiência e vivência. Então, a gente espera que, quando a gente lê alguma coisa, a gente se transforme, a gente deixe de ser o que era, né? Então, por exemplo, se você lê um texto do Freud, por exemplo, vocês já fizeram psicologia, não sei se vocês leram algum texto do Freud, que eu tenho especial interesse por esse autor. Quando ele fala, por exemplo, nas teses sobre a sexualidade infantil, quando eu li pela primeira vez, foi um bocado constrangedor, porque assim, você dizer que um bebê já tem algum tipo de sexualidade é uma coisa contra intuitiva, né? É contra o senso comum. O senso comum diz que as crianças são puras
e são como anjos, né? E o Freud fala assim, não, só que não. E então, o que ele faz? Não dá para você ler o Freud e continuar sendo a mesma pessoa, sabe? Não dá mais para olhar as crianças do mesmo jeito, né? É claro que quando ele fala em sexualidade, ele está falando de uma outra forma de sexualidade, né? Não é essa sexualidade genital adulta, mas existe sim, né, uma pulsão erótica no ato da amamentação, por exemplo. Então, quando eu leio um troço desses, aquilo desorganiza a minha cabeça, porque o que eu pensava antes, eu vou ter que deixar de pensar. Eu vou ser outra pessoa, vou ter que fazer um outro arranjo. Ele está chamando isso de experiência, né? Experiência é uma coisa que marca a gente. Eu contei, peraí, gente, deixa eu tirar. Agora eu fiquei com calor aqui com essas luzes aqui em cima de mim, peraí. Fazer uma striptease básica aqui. Ai, que bom, que deu uma esquentadinha, que eu estava numa espirração aqui danada. Então, eu gosto de contar a história do meu filho, né? Que quando fez aniversário, acho que de 3 anos, ele ganhou um monte de presentes, tá? A gente fez uma festinha, né? E aí o presente que ele mais gostou, ganhou presentes mais caros e tudo, mas o presente que ele mais gostou foi uma espada de plástico. Ele adorou a espada de plástico e passou a festa inteira com essa espada de plástico que tinha uma bainha, né? Um lugar para guardar a espada, tudo de plástico. Essas que tem por aí. Ele amou a espada e ficou a festa inteira brincando com a espada, lutando com a espada, não sei o quê. Quando chegou no final do dia, todos os convidados foram embora, a gente dá aquela geral na casa e tal, dá o banho na criança, bota a criança na cama, né? Ele falou, mãe, posso dormir com a minha espada? Eu falei, claro que pode dormir com a sua espada, né? Aí ele estava meio tristinho, assim. Eu falei, Guido, por que você está triste? O que foi? Ele olhava para a espada triste, assim, o que foi? Ele falou, mãe, a espada está toda machucada, está toda marcada. Eu estraguei minha espada, ela estava toda já lanhada, né, assim. Aí eu falei, não, Guido, agora que a sua espada é uma espada verdadeira, né? Porque ela está cheia de marcas da experiência das batalhas. Se você tivesse uma espada sem nenhuma marca, né? Você seria que guerreiro você seria, né? Um guerreiro que não tem exatamente o quê? Que não teve experiências de batalha, né? Então a experiência ela vai marcando a gente, ela marca a gente, faz cicatrizes na gente, e isso é lindo, isso é bacana, porque é assim que a gente é o que a gente é, né? Por causa de um relacionamento amoroso que não deu certo, um pé na bunda, uma demissão que a gente sofreu, enfim, um monte de coisa que a gente vai acontecendo, né? E coisas boas também vão marcando a gente. Essas marcas é que tem a ver com o processo formativo. Imagina que a gente é uma espada de plástico, né? Ou uma massinha de modelar, e que aquilo vai se mexendo, vai mexendo e vai formando alguma coisa. Estou lembrando agora de um sonho que eu tive exatamente sobre isso, um objeto que eu ia mexendo assim, dando forma, né? Então, a coisa da formação tem a ver com o quê? O que é formação? É dar formato, dar forma, como a gente fosse uma massa de modelar, e a gente que vai fazendo. Eu quero ser um bom leitor, então vou malhar ali aquela parte ali para ser um bom leitor. Eu quero ser o Emerson, por exemplo, quero ser um cara foda no ritmo, né? Quero ser, sei lá, percussionista. Esse meu filho virou percussionista. Então, eu vou trabalhar ali a massinha para ser um percussionista, eu vou alterar a forma. Formação, processos formativos, se tratam exatamente do quê? Alterar a forma, alterar-se. Tá? Então, os textos, trazerem para a gente essa relação de alteridade entre o leitor e o escritor, né, existe uma alteridade. O leitor não é o escritor, não são idênticos, cada um está num polo diferente.
E o processo de leitura busca uma aproximação, que seria o quê? O mesmo processo da antropologia da etnografia, entender o outro nos seus próprios termos, né? Ao invés de eu escutar uma mulher negra, com cabelo crespo, dizer que eu tenho cabelo ruim, eu gosto mesmo de alisar, porque dá muito trabalho, esse cabelo dá muito trabalho, né? O que um educador ou um militante faria? Uma coisa etnocêntrica, que seria dizer, você não pode fazer isso, você tem que deixar o seu cabelo ao natural, você tem que assumir a sua africanidade, você tem que. Tudo isso é discurso etnocêntrico, tá? Um antropólogo, ao contrário, tem que ouvir e dizer o que ela pensa, como ela se relaciona com o cabelo dela. Não adianta todo mundo falar que ela tem que deixar o cabelo afro, se aquilo dá um trabalho danado e gasta um dinheirão, entendeu? Tem que ver o ponto de vista dela. Como é que para ela é melhor? Como é que ela lida com o cabelo crespo dela? Entendeu? Então, na leitura, a mesma coisa. A gente tem que entender o que o escritor, o que o autor está dizendo dentro da experiência dele. E, a partir dessa distância, exatamente, a gente tem que amar essa distância, né? Para ler, a gente tem que amar essa distância. Tem que olhar assim, nossa, caramba, que autor foda! Ele é de um outro país, ele é de uma outra época, ele tem uma linguagem totalmente diferente da minha. Por exemplo, a sensação que eu tenho quando eu leio Machado de Assis, né? É muita alteridade. Eu tenho um livro aqui em casa que é de uma edição de época, né? E com a grafia diferente. Eu acho um barato ler aquilo, sabe? Porque é muita alteridade. E é a alteridade que proporciona a gente de ser alterado, né? Alterado é o quê? Ter a forma mudada, é um processo de formação. A gente só se forma se a gente se deixar alterar pelo outro, o outro que é o alter, né? Em francês ou em grego, latim, sei lá, altre, ou a outredade, né? O outro, que não sou eu, entendeu? Tá tranquilo por aí, gente? Essa ideia, essa explicação que eu dei? Sim. Bate para vocês? Então, esse tipo de coisa é que a escola nunca faz, entendeu? A escola não quer saber da leitura como um processo de formação, um processo de experiência, né? A leitura para a escola é um processo de avaliação e de controle de leitura. É um saco, por isso que ninguém gosta de ler, né? E espero que vocês não sejam assim como professores, não vão ser, tá? Esse estudo integra uma pesquisa institucional em andamento que busca analisar a leitura e a escrita numa escola de formação de professores. Privilegiamos como material de análise para o presente trabalho, especificamente o espaço fora das salas de aula. Então, a gente estava numa pesquisa que estudava a leitura e a escrita em geral, mas o maior foco dessa pesquisa era em sala de aula. E eu resolvi sugerir que a gente botasse para o lado, desse o foco para fora da sala de aula, com o intuito de desvelar o envolvimento de futuros professores com a leitura e a escrita, além das orientações pedagógicas escolares. A pergunta, então, era: o que leem e escrevem futuros professores numa escola de formação em espaços e tempos que transcendem as salas de aula? Como se relacionam com a leitura e a escrita? Essa relação se constitui experiência? Quais as concepções de leitura e escrita que subjazem, né, que estão por baixo, que fundamentam essas práticas e que farão parte do encaminhamento desses futuros professores em sua atividade docente em relação à leitura e à produção escrita, né? E a escrita. Inicialmente, discutimos, então, olha só, deixa eu ver o que é para vocês fazerem dessa questão aqui, vamos ver. Se tem uma pergunta ou se é para fazer resenha.
Vamos pesquisar aqui no nosso programinha. Escola da Ponte. Observação da produção escrita em uma escola de formação de professores confronta os modos de se relacionar dentro e fora da sala de aula com o escrever. Comente. Tá? Então, é uma pergunta. E o último vai ser uma resenha de novo. Tá? Então, eu vou botar lá no nosso link, no nosso Zap, né? Para vocês saberem. Então, a gente quer saber qual era a pergunta. A observação da produção escrita em uma escola de formação de professores confronta os modos de se relacionar dentro e fora de sala de aula com o escrever. Deu para entender isso, gente? O que vocês entenderam dessa pergunta? Para vocês no Zap. A primeira coisa é ler e entender o que a pessoa quer na pergunta, porque alguém se arrisca aí? Mandei pelo Zap. Vou mandar por aqui também. Peraí. Leiam aí a pergunta e pensem o que é para responder. O que a pergunta está perguntando? Primeiro exercício de interpretação é a interpretação da própria pergunta, que é um texto também, né? O que vocês entendem daí? Ninguém arrisca? Vande, Emerson, Felipe. Três pontinhos. Então, a ideia é, a gente está numa escola de normal, tá? Escola de formação de professores do ensino médio. Aí a gente estava lá pesquisando e descobriu o quê? Que os estudantes escreviam não só em sala de aula, mas também escreviam fora de sala de aula, como a gente vai ver. Escreviam... Aonde é que se escreve fora de sala de aula, gente? Numa escola. O que se escreve fora de sala de aula, fora do... Fala aí, alguém. Em casa, né? O pessoal escreve. Não, na escola, na escola. No banheiro, nas No banheiro. portas. Nas portas, onde mais se escreve? No muro. No muro, onde se escreve muito, durante a sala de aula. Nas carteiras, nas mesas se escreve. Não é? Se pode escrever também no caderno, no final do caderno. Nas escadas. Nas escadas, enfim. Tem outras formas de escrever. Então, a gente vai comparar a escrita que se faz na sala de aula sob orientação pedagógica, aquela escrita que é mandada pelo professor. Agora copiem isso aqui que está no quadro, por exemplo. Façam o exercício número 5 até o número 10, por exemplo. Né? E a gente vai ver isso aqui, como é que confrontar uma forma de escrita, quais são as motivações de uma escrita, quais são as motivações da outra escrita. Foi o objetivo que eu me propus a fazer, tá? Aí, na introdução do texto, a gente espera que faça o quê? Apresente o que vai rolar no texto. E aí está fazendo aqui direitinho. Ó. Inicialmente, discutimos a questão da leitura e da escrita como experiência na modernidade, baseados principalmente nas reflexões desenvolvidas por Walter Benjamin, trazendo também as contribuições de Bakhtin, Adorno, Horkheimer e La Roça. Tá? Em um segundo momento, apresentamos os métodos de apreensão empírica em função do referencial teórico-metodológico. Em seguida, apresentamos dados que contextualizam a instituição onde se realiza a pesquisa. E, finalmente, discutimos as situações de leitura e escrita fora das salas de aula encontradas na Escola Carnot, em confronto com o referencial adotado.
tá? A gente vai analisar isso a partir da teoria que a gente está trabalhando, da leitura, por exemplo, como experiência. Seguem-se ainda algumas considerações sobre situações percebidas até o momento e a bibliografia de referência. Então, vamos lá. Aí vai ter uma parte bem teórica aqui, que eu acho que deve ser a parte mais desafiadora para vocês. A gente vai ler junto e a gente vai parar às 4h em ponto, porque eu tenho que dividir aqui meu setting de gravação com meu marido, que vai começar a dar aula às 4h. E a nossa, para não encher o saco de ninguém também, porque é mais de 2 horas, ninguém tem paciência. E aí depois vocês leem sozinhos, né? Porque a segunda parte do texto vai ser mais suave, acredito, tá? Eu vou ler com vocês a parte mais densa, digamos assim. Em seu texto, o narrador, tá? Walter Benjamin anuncia a morte do narrador na era da modernidade e estabelece uma relação entre os meios de produção e as diversas formas de narrativa ao longo dos períodos históricos. Aí a gente vê assim, bom, blá, 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 tá? Para quem quiser ir mais fundo, também é outra coisa importante. Um leitor, ele tem que ser capaz de selecionar as camadas que ele vai querer ir. A gente não precisa aprender o texto inteiro, entendeu? A gente vai ali onde pode, né? Que nem quando a gente se relaciona com uma pessoa mesmo, né? A gente conhece um pouco da pessoa, mas não tudo. E tudo bem. A narrativa oral, que é a do narrador, é tecida, segundo ele, em torno das mais antigas formas de trabalho manual, características da era pré-industrial, e a experiência é, para Benjamin, o alimento por excelência da narrativa, né? Então, para você narrar alguma coisa, você tem que ter experimentado aquela coisa, né? Daí a dificuldade de a gente falar sobre leituras que não se constituíram experiência para a gente. Se a leitura não se constituiu uma experiência, o que você tem para falar daquela coisa que você leu? Nada, né? Porque ela passou pela alma, pelos poros da alma e se escorreu como uma vivência. Você vivenciou aquilo. Você leu porque foi obrigado na escola, sei lá, Senhora, por exemplo, né, do José de Alencar. Você leu. Mas eu, por exemplo, para mim, leitura de Senhora não foi uma experiência, foi uma vivência obrigatória que eu li, fiz trabalho, passei, mas não me lembro absolutamente nada. Achei um saco, não lembro de nada. Agora, por exemplo, quando eu li Os Capitães de Areia, eu tenho uma coisa para contar sobre essa leitura que foi muito interessante. Foi uma experiência tão intensa que vocês leram Capitães de Areia, do Jorge Amado? Na minha época se lia na escola. Ah, a Wande leu. Emerson já não leu, né? Capitães de Areia. Deve ter lido. Não, os livros vão saindo de moda. É normal, né? Porque vão se atualizando. Mas, enfim, o Jorge Amado, o Felipe também não. O Jorge Amado, esse texto é um livro que conta a história de uns meninos delinquentes que vivem na Bahia, acho que é em Salvador, né? Mas vivem num trapiche, que é um lugar assim, tipo... não sei bem, tipo um depósito, um lugar assim meio, sabe, ocupação. Eles vivem numa ocupação, um grupo de meninos que tentam sobreviver, exatamente. Aí eles tentam sobreviver fazendo o quê? Pequenos roubos, assaltos, porque eles não têm pai, não têm mãe, né? Eles são meninos de rua, tá? Eles são meninos de rua. E aí, eu achava incrível aquilo. Eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, gente. Acho que eu tinha uns 13 anos, 14 anos, assim. E tinha toda uma história erótica também, né? Lembra, Wande? Tinha um caso de amor entre o capitão dos Capitães de Areia, que eles ficavam na praia, né, e tal, e fazendo um monte... E eles tinham navalhas, eles lutavam, o negócio era punk, eles eram super delinquentes, assim. E aí chega uma menina no grupo e o chefe desses meninos se apaixona por ela, e tem uma história de amor.
aí eles transam, se beijam, sei lá. Para mim era um negócio, aquilo ali era uma coisa incrível, aquelas descrições todas. Tinha 13 anos. E aí, um dia, um domingo, estava eu lendo Capitã de Areia para a escola, obrigada, tá? Mas, por algum acaso, aquilo estava se constituindo uma experiência. Por que era uma experiência? Porque eu estava sendo transformada pela leitura. Eu não parava de ler, e aí, com todas as dificuldades que eu tinha de ler, que vocês sabem que eu já contei isso também, e aí era um domingo, estava na hora do almoço, minha mãe bate na porta do quarto e fala, André, vem almoçar que está na hora. Deixa o livro e vem almoçar que está na hora. Aí eu saí, e eu me lembro que eu dei uma olhadinha no espelho antes de ir para a mesa, porque eu tinha ficado muito assim excitada, né, com aquela experiência, e eu já queria ser também uma menina da rua e viver aquilo tudo, sabe? Então, de repente, eu tinha que aportar na realidade de um almoço de família no domingo, sabe? Vovô, papai, mamãe, titia e tal. E eu estava no outro mundo, né? E aí, eu passei, antes de entrar na sala, para sentar na mesa, eu me lembro que eu passei por um espelho e eu me olhei no espelho, gente, para ver se dava na cara, entendeu? Se tinha algum flagrante da experiência que eu tinha vivido internamente. Olha que lembrança maravilhosa é essa. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu fui olhar no espelho para ver que nem uma pessoa quando, sei lá, quando usa droga, fica com o olho vermelho, né? E vai olhar para ver, será que eu posso chegar em casa com esse olho? Eles vão perceber que eu fumei, né? Eles vão perceber, passa o chiclete, se fumou cigarro, chupa chiclete, porque eles vão perceber que tem alguma coisa mudou em mim. Na minha fantasia, eu estava tão mudada por dentro que eu tinha medo de que aquela mudança interna desse na vista, entendeu? Se exteriorizasse de alguma forma. Aí eu fui conferir no espelho para ver se eu ainda se tinha alguma bandeira, assim, né? Vocês entenderam isso que eu contei? Faz sentido para vocês? Vocês já viveram alguma coisa parecida? Oh, silêncio. Vande, eu lembro um pouco, mas li depois, quando minha filha leu para a prova. Eu lembro que um deles foi adotado. Ah, não lembrava disso, olha que interessante. Isso aí é muito legal também. As lembranças, Vande, vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Por quê? Porque a experiência ela é pessoal, né? Então, assim, a experiência, o autor contrapõe o conceito de vivência. Aí a gente vai falar sobre aquele negócio que eu estou falando aqui. E a relação do homem com o tempo, constituída através das alterações dos meios de produção na maternidade, é a chave para a distinção entre experiência e vivência. Segundo Benjamin, vocês sabem o que é a alteração dos meios de produção, né? Então, uma coisa, por exemplo, é você ter um tear, eu até tenho aqui em casa, mas está desalojado lá em cima, mas que é aquele negócio para você tecer, né? Uma coisa artesanal, e outra coisa é você ter uma indústria têxtil, uma máquina para fazer o tecido. Então, a relação com o tempo para você fazer o tecido no tear é completamente diferente do tempo no tecido. Não sei se vocês viram, vocês estavam comentando aí das aulas da Silmara, eu não sei se ela ainda passa, alguém passava para vocês o filme dos tempos modernos, do Chaplin, né? Eu ouvi alguém comentando uma vez. Então, aquela coisa do Chaplin apertando parafuso, né? Então, aquilo é bem a ideia do modo de produção capitalista que altera a relação da gente com o trabalho e altera a relação da gente com o tempo. Segundo Benjamin, a vida moderna não comporta nada que não possa ser abreviado. Olha que ideia linda, né? Quer dizer, a vida moderna acha que tudo tem que ser mais rápido, né? Você tem que fazer leitura dinâmica, um curso rápido de inglês, tudo tem que ser rápido. Não comporta a própria experiência, que é tecida pelo tempo, pelas interpelações humanas através do tempo. Então, gente, regra número 1, ler rápido, tá?
não é indício de ler bem. Isso é uma coisa que a escola diz, né? Todo mundo acha que ler rápido é ler bem. Não é, tá? Eu leio muito devagar e acho que eu leio bem. E eu achava sempre que eu lia mal, porque meu objetivo sempre era ler rápido. Eu acho que eu nunca vou ler rápido na minha vida. Não tem nada a ver, tá? A experiência, ela precisa de tempo. Então, estudar requer tempo. É um trabalho laborioso, é um trabalho pré-industrial, é um trabalho artesanal. Estudar é um trabalho artesanal, tem que curtir isso. Entendeu? Um trabalho de manualidade, de ir lá, de fazer, de costurar, de reler, de ver de novo, pegar a palavra, refazer o texto, pegar as observações da professora, mexer de novo, corrigir, botar a crase, tirar, sabe? É isso aí que é. A vivência, ao contrário da experiência, é fruto dos infinitos e efêmeros choques da modernidade, dos encontros múltiplos e desejavelmente abreviáveis. Enquanto a experiência, segundo o autor, leva o sujeito à consciência, à narrativa que jamais se esgota, a vivência o conduz à alienação, à banalização dos encontros, à tagarelice que se esgota facilmente sem deixar marcas, olha o que a gente falou das marcas, da espada e tal, na memória, e que, portanto, não constitui substância para a subjetividade. Então, a gente vira meio robô na modernidade, né? Porque tudo tem que ser rápido, você vai na rua, encontra as pessoas. Eu, por exemplo, que sou assim, uma pessoa pré-moderna, né? Não sou nem moderna, nem pós-moderna, acho que eu sou mais pré-moderna, uma pessoa que tem um tear em casa. Eu me canso muito, assim, né? Porque eu vou na rua, eu converso com as pessoas, eu converso com o porteiro, eu converso com a caixa do supermercado, eu pergunto como é que vai o filho dela, e não sei o quê. Então, tudo tem um tempo mais lento, né? Mas a vida normalmente não é assim, as pessoas se esbarram, ninguém quer saber muito do outro, né? Então vai tudo assim muito rápido. E aí não se constitui experiência, né? Para mim, ir no supermercado é uma experiência, porque eu falo com todo mundo, vivencio coisas. Outro dia fiquei abraçando lá uma trabalhadora do supermercado que estava chorando, eu percebi que ela estava chorando, ela estava falando no celular com o namorado, aí ficou horas falando comigo, enfim, acolhi o sofrimento dela, enfim. A Revolução de Gutenberg propicia o surgimento de outra forma de narrativa, o romance, essencialmente vinculado ao livro. Gutenberg é o cara que fez a imprensa, porque antes os livros eram escritos à mão, eram copiados por monges, né, que ficavam a Bíblia, só existiam Bíblias copiadas à mão, até que o Gutenberg inventou uma prensa, né, de tipos móveis, que é tipo um carimbo assim, que você consegue fazer uma folha e carimbar um monte de vezes, você consegue reproduzir aquilo, e aí você pode fazer o romance, que é o livro, que sem o advento da tipografia não poderia ter se difundido. Com a Revolução Industrial, o tempo se acelera mais em função da produção e do consumo. A sociedade que outrora reunia seus membros em torno de atividades artesanais, propiciando a prática da narrativa, se atomiza. Hoje em dia, né, gente, se pensar assim, por exemplo, nas refeições, antigamente as famílias comiam juntas, né? Era toda uma coisa artesanal de fazer comida. Hoje em dia você compra um miojo pré-fabricado, bota no micro-ondas, pum, vira comida em 10 segundos, né? Então, antigamente você ficava, por exemplo, eu me lembro da experiência que era, na minha vida, catar feijão com a minha avó, né, para preparar o feijão. Ficar na mesa catando feijão. Enquanto você catava o feijão, perdia-se, entre aspas, porque aquele tempo não é perdido, né? Para a modernidade, para o capitalismo, é tempo perdido, porque você não produz coisa, né? Mas para a experiência humana, para a subjetividade,
aquele tempo era uma experiência, realmente. Quanta coisa eu aprendi com a minha avó enquanto catava feijão com ela na mesa, né? Segundo Benjamin, a origem do romance é justamente o indivíduo isolado. Com o surgimento da empresa, tem lugar uma nova forma de comunicação, mais ágil do que o livro, a informação, que aspira a uma verificação imediata, onde os fatos, diferentemente do discurso narrativo propriamente dito, já vêm acompanhados de explicação, reduzindo desta forma a possibilidade das múltiplas explicações que o livro propicia. Qual é o lugar máximo, né, hoje em dia, que a gente encontra já a explicação dos fatos? Onde é que a gente encontra? Qual é o grande supermercado de explicações dos fatos modernos? O Google. Eu pensei até porque o Google a gente pode acionar os textos inteiros, né? Mas eu pensei no Facebook, né? Porque o Facebook já tem, né, a explicação das coisas. Você não, enfim. A CPI do MEC, em vez de você ler a matéria, que você pode ler no Google, né? O Google você pode ler tudo, a matéria inteira, né? Pode ler os romances inteiros através do Google. Mas no Facebook você só lê a explicação, você já lê a explicação, você não lê a coisa inteira, né? A velocidade se acelera mais e mais e instaura a obsolescência nas sociedades de capitalismo avançado. Obsolescência dos objetos industriais, obsolescência é quando a coisa deixa de ser atual, né? Tem sempre uma coisa nova, 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 nova. Que na sociedade de consumo são lançados ao ostracismo, ao esquecimento, de forma extraordinária. As ideias ficam velhas, os valores, as pedagogias, os paradigmas, agora é uma nova, não, isso aí já está ultrapassado, é outra coisa, é novo, é novo, é novo. A eternidade é substituída pela instantaneidade e a memória, a mais épica de todas as faculdades, segundo Benjamin, perde o seu valor. As pessoas perdem a memória, né? E aí o Google tem uma participação importante, porque a gente não precisa ter memória, basta consultar o Google, né? Antigamente a gente tinha que se esforçar para guardar as coisas. Analisando o desenvolvimento da linguagem nas sociedades de capitalismo tardio, Adorno e Horkheimer, em texto posterior ao de Benjamin, escrito no pós-guerra, lançam um olhar crítico bem mais agudo e pessimista em relação aos impactos da indústria cultural sobre a linguagem. Segundo os autores, a linguagem absorve a lógica do mercado, identificando-se completamente com a publicidade. Desta forma, as palavras perdem a sua opacidade, deixando de ser veículos substanciais do significado, reduzindo-se a sinais destruídos de qualidade semântica. Gente, isso aqui tá muita teoria. As palavras tornam-se... Não é imprescindível ler isso para entender e responder a pergunta, tá, gente? Eu estava muito animada aqui com os meus estudos na época, estava fazendo mestrado. Transparente, por isso mesmo impenetráveis, tá. No discurso moderno, a palavra não significa mais nada, apenas designa, prestando-se desta forma apenas à transmissão de informações e não mais para a troca de experiências. O discurso moderno, segundo Adorno, é dominado por um padrão totalizador da língua, rompendo o último laço entre a experiência sedimentada e a linguagem. A palavra é reificada, perdendo seu valor de uso, Bakhtin também aponta para a questão do discurso único totalizante, porém vai trabalhar esse assunto em consonância com todo o seu pensamento, ou seja, dialogicamente. Para o autor, a palavra é arena de disputa. Gente, viajei aqui, né? Porque isso aqui é denso demais. Mas eu acho que basta vocês ficarem ligados nessa coisa da experiência, da vivência e tal. O seu sistema de significados, a palavra, não precisa entender tudo isso, não. Quem quiser curtir, curta, mas parará, parari, parará, pensando com esses três autores, como poderíamos desenvolver o conceito de leitura e escrita na modernidade? Tchan, 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 tchan. Peraí.
na modernidade. Ah, tá aqui. No texto A Crise das Humanidades e Leitura, do La Roça, né, nesse texto, La Roça introduz o tema. Isso aqui é uma coisa que vocês costumam escrever mal, vocês falam assim, o texto introduz o tema. Não, no texto, o autor introduz o tema da leitura no interior da tradição humanística, para a qual a educação era entendida basicamente como leitura, como um modo de relação com o texto escrito, com o tempo da tradição e da cultura. A biblioteca seria o lugar privilegiado da leitura, espaço do tempo histórico e coletivo da cultura, do que poderíamos chamar de tesouro da humanidade. Ler seria, então, entrar nesta corrente de pensamento humano, e, por isso, a experiência da leitura estava também ligada à constituição da memória. Para o autor, a crise da educação humanística não está tanto no desaparecimento do livro da cena pedagógica, mas sim da transformação da relação com o livro, tá? Então, assim, não é o problema que o livro sumiu, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu leio muito mais do que eu lia antes, graças ao Google, né? E não tem problema nenhum, né? Porque o suporte da leitura mudou, mas eu posso ler. O que interessa é a minha relação com o texto. Uma coisa é você ler rapidamente e avoadamente, e outra coisa é você ler como experiência, pensando sobre aquilo e tal. O autor segue refletindo sobre o conceito de leitura. O que é ler? Para construir esse conceito, La Roça trabalha com 3 eixos: o tempo, a memória e a alma. Aí que vai vir o negócio da alma que eu falei para vocês. A verdadeira leitura seria, olha aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, 3 eixos, né? Ui! Não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero isso aqui, ó. Ui, o que eu faço aqui? Fechar. Tudo bem. Jogar fora isso. Tá, tudo bem. O tempo, a memória e a alma. A verdadeira leitura seria, arriscando-nos a capacidade de selar os poros da alma, de tal forma que esta venha a se tornar um recipiente acumulador de tempo das experiências vividas. Através do tempo e da leitura, tornando-se um conteúdo contida pela alma, memorável, capaz, portanto, de ser trocado como experiência concreta apropriada. Olha essa definição aqui, que bonita, olha. Ler, então, seria a capacidade de a gente selar os poros de tal forma que a gente possa memorizar aquilo, a gente não se perde, né? E não é, Vande, por uma questão de reter, isso que fala a pedagogia tradicional, né? Não é pela repetição que a gente lembra, que a gente memoriza, como se fala, né? Parece um amor. É mesmo, Vande? Fala pra gente. Fala, Vande. Só falando assim, que fica contido na alma. Quando você ama uma pessoa, você guarda, né? Você preza pela pessoa. Então, um tipo um amor. É um amor, porque o amor, na verdade, ele é o que aproxima o um do outro. É exatamente isso. A experiência etnográfica é amorosa. E você está falando uma coisa, Vande, que outros autores já falaram, tá? Exatamente isso que você está falando. Bourdieu tem um texto que ele fala que escutar o outro, compreender, fazer uma entrevista na etnografia, é amar o outro, né? É se aproximar dele e reter aquela experiência na alma.
E a leitura também é uma forma de amor, né? Você tem que, naquele momento, amar aquele autor. É muito legal mesmo. E para isso, gente, você tem que ter essa disposição interna, né? Tem que ter tempo. Porque para namorar a gente precisa ter tempo. Não pode namorar rápido assim. Até pode, mas não é legal, né? O legal de namorar é perder tempo. Perder a hora, esquecer o tempo, né? Então, olha lá. É a capacidade de selar, guardar, né? De tal forma, na alma, de tal forma que esta venha a se tornar um recipiente acumulador do tempo, das experiências vividas através do tempo e da leitura, tornando-se um conteúdo contido pela alma. Né? O que é um conteúdo? É alguma coisa que tem um continente, que contém aquilo. Um conteúdo memorável, capaz, portanto, de ser trocado como experiência concreta apropriada. Então, se você guarda aquilo, se você consegue conter aquilo, consegue transformar aquela experiência num conteúdo, a experiência da leitura no conteúdo, você é capaz de falar sobre ela, você é capaz de escrever, você é capaz de fazer o trabalho que a professora pediu, por exemplo. Somente a leitura como experiência, nesse sentido, pode ser material de trocas intersubjetivas, ao contrário da informação, que não se constituiria experiência. Né? Informação é um negócio que não precisa ser experiência. Quando, que ano foi, não sei o quê, que são as perguntas mais comuns na escola sobre as coisas que a gente lê. Né? Apropriando-nos dessas reflexões, orientamos nossas observações de campo com o objetivo de identificar a natureza das práticas de leitura escrita de futuros professores numa escola de formação. Como futuros professores se relacionam com a leitura e a escrita? Essa relação se constitui experiência? Quais as concepções de leitura escrita que subjazem, aí faz as mesmas perguntas, né? A interação empírica. Como observadores, procurou-se, a partir de uma postura de integração e de entrega, né, ou seja, de uma postura amorosa, antes de mais nada, não emitir juízo de valor indiscriminadamente, mas, sobretudo, deixarmos-nos invadir pela realidade observada, irmanar-se, né? Ser irmão com ela, integrar-se, apropriando-se da perspectiva bakhtiniana de exotopia, buscou-se... Gente, isso aqui, vocês desculpem, tá? É a jovem Andréia começando a ler as coisas, empolgadíssima e querendo se mostrar dizendo que tinha lido as coisas. Eu acho que é isso aí. Buscou-se interagir, mantendo o distanciamento necessário, através do qual fosse possível conferir um acabamento estético da situação de campo observado. Esta forma de contato possibilitou instaurar uma situação dialógica, de interação verbal, feita a hora de enunciados, hora de escuta, hora de ação, hora de recolhimento. Após apresentarmos nosso projeto de pesquisa à coordenação da escola, passamos à observação do cotidiano escolar e fomos, aos poucos, descobrindo os lugares onde poderíamos encontrar o que procurávamos: leitura e escrita fora das salas de aula. Nos horários de recreio, nas filas do serviço de xerox, no pátio, nos corredores, na biblioteca, nos murais, nas mesas, nos banheiros e até mesmo em sala de aula, mas fora das orientações escolares, foram observadas práticas de leitura escrita que iam sendo registradas em nossos diários de campo. A gente ia observando e anotando. Tomou-se o cuidado de conduzir as observações em dias variados da semana e em turmas diferentes, de diferentes séries. As observações relatadas e analisadas neste relatório foram feitas durante 7 meses, numa média de 2 vezes por semana. Aí a gente vai falar sobre a escola. A escola está localizada em um bairro central, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido criada e planejada arquitetonicamente para abrigar o curso de formação de professores. A Escola Carminho ocupa um espaço físico grande, limpo e bem conservado.
Há muitos vasos com plantas em seus corredores, e no pátio há jardins e um lago com peixes. Gente, eu não me lembro do lago com os peixes, não me lembro nada disso da Escola Carminho. A escola atende a 798 alunos, dos quais apenas 5,27 são homens, o que coincide com os estudos sobre o processo de feminização do ensino fundamental. Há uma significativa redução do número de turmas nas séries finais, que se dá, segundo informações da professora Marina, diretora adjunta, em parte por repetência, mas principalmente por evasão dos alunos, que são, em sua maioria, provenientes de diferentes bairros da cidade, de famílias de baixa renda. Durante uma dinâmica desenvolvida pela professora Ângela, de didática da linguagem, os alunos expuseram seus sonhos e projetos de vida. O envolvimento com o campo da educação tem coisas interessantes aqui para vocês verem que como tem a ver com vocês também. Faz parte de pelo menos 10% da turma, que em sua maioria sonha o exercício de profissões liberais que parecem ter mais prestígio social, tais como arquitetura, medicina e direito. Então, as pessoas fazem pedagogia, fazem normal, mas, na verdade, não queriam ser professores. Será que o curso de formação transformou-se em período de transição, território de passagem? Por outro lado, a análise, quer dizer, será que a gente faz pedagogia como uma coisa de passagem, né, para depois fazer uma outra coisa? Será que o curso de formação transformou-se em período... Por outro lado, a análise de mapas estatísticos dos resultados do vestibular para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal revela baixos índices de inscrição e de aprovação. Esses dados provocam reflexões sobre o currículo dos cursos de formação de professores. A escola conta com um total de 107 professores, ou seja, desse curso normal, poucos passam para a universidade. Sobre a escola, uma professora comenta: você vai gostar dessa escola. É uma outra realidade, não é como as outras escolas de formação de professores. Aqui não tem problema de indisciplina, não tem pichação, é tudo organizado, as coisas acontecem, não tem esse negócio de professor faltar, uma beleza. A fala de Clara reproduz, de certa forma, o ideário de diversos professores, alunos e funcionários com os quais tivemos contato. Quais são as concepções do que se poderia chamar de uma boa escola? Os critérios de organização, limpeza, assiduidade, disciplina parecem se sobrepor às questões relativas à orientação pedagógica e conteúdos didáticos que não chegaram a ser mencionados. Interessante, né? Ela fala que a escola é ótima porque é limpa, porque ninguém falta, porque tem disciplina. O que leem e escrevem futuros professores fora do espaço das salas de aula? O que é lido e escrito nesta escola? Fora das orientações escolares. Onde se dão Vai perguntar tudo de novo. Nas nossas idas e vindas, observamos alunos lendo e escrevendo cadernos, textos, livros, apostilas, trabalhos, leituras escritas da escola, espontâneas, recomendadas, cobradas. Na biblioteca, nos pátios, nos murais e até mesmo nos banheiros, podemos observar esse movimento em direção às práticas de leitura escrita no cotidiano escolar. Os exemplos que se seguem são retirados dos diários de campo. Agora vem a parte mais divertida. Leitura escrita nos intervalos de aula. Nos intervalos das aulas, alguns alunos permanecem em sala escrevendo. O que escrevem? Caprichosos, servem-se de grande quantidade de utensílios, trocam de caneta para títulos e subtítulos. A maioria escreve em fichários enormes e coloridos. Sobre as mesas, muitas canetas de diversas cores, liquid paper, borrachinhas, estojos. De tempos em tempos, olham o resultado da cópia, seguram a folha diante dos olhos com orgulho. Ficou bonito, tudo colorido. As meninas de trás não fazem o dever. Maria pergunta: você fez o dever? Fazer o dever significa aqui copiar as perguntas e as respostas. A menina responde: eu não, estou copiando matéria atrasada. Quando você colocar seu fichário em dia, me empresta?
Essa situação é muito frequente. Para se manter o caderno em dia, muitas vezes passa-se da cópia manual para a cópia Xerox. Olha só, a gente já está vendo que normalmente as pessoas escrevem só copiando, né? O que escrevem? Na maioria das vezes que observamos alunos escrevendo em sala, nos intervalos, todo mundo lembra disso, né? Copiar a matéria do outro, nos intervalos entre as salas, esta escrita destina-se à atualização dos cadernos, ou seja, cópia dos escritos do caderno de outros alunos, cujo conteúdo não parecia merecer tanta importância quanto a apresentação desses escritos. Na prática de escrita, né? Então, a prática da cópia é mais importante do que os conteúdos, a forma, né? A cor tá bonitinho, com lapisinho, com não sei o quê, né? Por isso que a primeira coisa que eu falo para vocês, não quero trabalho com capa, com essas coisas, né? Eu quero o conteúdo. Na prática de escrita dos alunos, podemos observar como a forma realizada pelo uso dos diferentes materiais tende a suplantar o conteúdo. Escrita reificada é o quê? Tornada coisa, escrita como mercadoria. Entre tantas observações, destaca-se a diversidade de materiais e a maneira pela qual são utilizados na escrita. Canetinhas coloridas, cheirosas, diferentes, lapiseiras, marcadores, fazem parte desse universo. Talvez a quantidade de canetas seja uma maneira de driblar a falta de espaço para a experiência subjetiva, marca que se imprime a uma escrita convertida a cópia, tal como foi observada no espaço de aula. Estes diferentes materiais utilizados dão forma aos conteúdos das práticas de leitura e escrita observadas. Nos intervalos entre uma aula e outra, observam-se também práticas de leitura, na sala de aula da turma 4, segunda série, 14 de agosto. Segunda série do segundo grau, né, gente, do ensino médio. No fundo da sala, alguns alunos estão diante do mural sobre a festa junina, e trocam considerações sobre as ilustrações do cartaz. Ficou bonito, estão orgulhosos. O que leem? Dou uma olhadinha, pouco texto, praticamente texto nenhum. Palavras soltas, associadas a imagens dispersas. A sala também está toda enfeitada para a ocasião. Esses trechinhos que estão assim, entre aspas, são do diário de campo, né? Que a gente anotava. O cartaz sobre a festa junina fora produzido pelos alunos e é visitado por eles durante os intervalos de aula. No entanto, observamos como o poder da imagem se sobrepõe ao texto, que entenderam isso aqui? Quer dizer, eles estão mais ligados na forma, né? Se está bonito e tal, do que realmente o que está escrito. O texto bastante reduzido, sendo a leitura, nesse caso, quase que exclusivamente dirigida às imagens. Tem mais imagens coladas do que texto. As poucas letras assemelham-se a desenhos. Parece importante que a letra seja bem legível. Mas será que a caligrafia tem algum papel no processo de tornar-se escritor? Liquid Paper é um capítulo de reflexão à parte. Todas as carteiras têm um. Observa-se também a maneira de segurar a caneta em vários estilos diferentes, e saem letras redondinhas, bem marcadas ou ligeirinhas, letras pontiagudas, outras de registro bem claro, apagadinhas. Alguns alunos preferem reservar o tempo de intervalo entre uma aula e outra para copiar a matéria, garantindo assim a qualidade estética da cópia. O liquid paper substitui a tradicional borracha. Ambos os recursos de apagar a escrita deixam suas marcas e parecem interromper o fluxo criativo da escrita, seu sentido. Mais uma vez, a forma se sobrepõe ao conteúdo. Novamente, vemos a diversidade de materiais que possibilitam a reflexão de diferentes formas de escrita e o tempo dedicado à caligrafia. Eles gastam muito tempo preocupados na forma da letra e pouco tempo interessados no conteúdo. O escrever parece aqui encontrar seu sentido na forma. Gente, isso faz sentido para vocês, das lembranças que vocês têm da escola? Não era muito mais a forma que importava do que o conteúdo? Né? Com certeza.
O conteúdo é muitas vezes algo desconhecido, desvinculado da realidade, que contorna os muros da escola. Como construir um sentido do que se vai escrevendo, então? Então, na verdade, a pessoa vai copiando, nem sabe o que está copiando e não está interessado. O que importa é o caderno ficar bonito, todo coloridinho, todo marcadinho, né? Observação de sala de aula. O sinal já havia tocado e o professor tinha deixado a sala, 13 de outubro. Ainda se via meninas na sala resistindo ao chamado da coletividade, compenetradas. O grupo lia Capricho, aquela revista feminina, né? Vocês devem conhecer. Uma outra folheava um livrão, capa dura vermelha, todo desfolhado, que parecia da biblioteca. Vida Íntima, volume 1. O volume 2 está sob a mesa. Também tem um bocado de gente estudando para a prova. Ou ainda, durante a aplicação de uma prova no dia 6 de julho. Embaixo de uma das mesas, 2 livros. O que é o aborto? Com a etiqueta da biblioteca. E A Vida Íntima, Enciclopédia do Amor e do Sexo. Muito interessante, né? Que as meninas no normal leem. Quando a menina entregou as provas, foi possível dar uma olhada nos livros. Esse segundo trazia um carimbo em muitas de suas folhas. Ordem Fraternal Cruzeiro do Sul, Centro de Estudos e Leitura, CEL, Diretoria de Ensino. 2 círculos circunscritos e o Cruzeiro do Sul no centro. De onde veio esse livro? Como ela conseguiu? Pertencerá à biblioteca da escola? Livros e revistas femininas por baixo do material escolar. Uma leitura não autorizada? Qual o conteúdo dessas práticas fora das orientações pedagógicas? Nas situações observadas e relatadas acima, revistas femininas e livros sobre sexo e amor, temas transversais, né? Então, isso eu achei muito interessante, né? Porque são meninas, né, em geral, jovens, que deviam ter o quê? Entre 16 e 18 anos, né, mais ou menos. Então, elas estavam interessadas nessas coisas e, ao mesmo tempo que elas tinham esses livros, que eram as coisas que realmente elas queriam ler, elas ficavam copiando lá os negócios que a professora falava, mas não estavam nem aí. No quadro de giz, observação em sala de aula durante intervalo, sem a presença do professor, 25 de setembro. No quadro, uma menina de saia de preguinhas, assina o seu nome e mais abaixo escreve T6, bota uma estrelinha. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Esse tipo de escrita é bastante recorrente, utilizando o quadro de giz para a prática de uma escrita que busca a construção de identidade. A questão do... A questão do nome próprio nos convida a uma reflexão interessante. Em que medida a escrita do nome, a marca registrada, a busca de uma assinatura própria, uma letra individual, uma identidade, não expressaria a necessidade de fazer da escrita um caminho de construção da subjetividade? Então, vocês vão vendo que o texto vai sendo construído assim, através de observações e perguntas, né, que a gente, no final, nas conclusões, tenta dar um fechamento. Na biblioteca, a gente observou também. A biblioteca, a princípio, é um espaço privilegiado de leitura. Como se dão as práticas de leitura escrita na biblioteca numa escola de formação de professores? A biblioteca da Escola Carmim foi recentemente instalada em uma pequena sala situada no pátio da escola. A maioria de seu acervo é composta por livros didáticos de segundo grau, livros infantis, além de alguns romances. Os livros parecem ser bastante usados pelo seu estado de conservação. 4 professores se revezam para atender os alunos. Caio, professor de biologia, que cobre a maioria dos horários, informou que a biblioteca é muito frequentada, mas sobre os tipos de livro mais procurados não soube responder com exatidão. Eles procuram de tudo. Entretanto, pela fala dos alunos e pela consulta das fichas de empréstimo, olha lá a pesquisa como é que faz tudo isso, né? Parece que eles procuram mais os livros para estudar para a prova. Além disso, os alunos reclamam da falta de livros que escapem a essa finalidade. Um grupo de meninas espera à porta da biblioteca a chegada do professor Caio. Reclamam de seu atraso.
indagadas sobre o que buscam na biblioteca, dizem frequentá-la apenas para fazer pesquisa. Uma delas disse buscar outros livros, as outras só para pesquisar. Reclamam que na biblioteca só tem livro para pesquisar, não tem romance, essas coisas. Perguntei se não podiam pedir que eles adquirissem essas coisas, e elas me olharam com profundo estranhamento, tipo assim, a gente não tem menor poder sobre o que tem dentro da biblioteca. O acervo da biblioteca é, em sua maioria, constituído por doações, e as aquisições de livros novos são orientadas pela direção da escola. A observação durante todo um período de funcionamento da biblioteca confirma a indicação de práticas de leitura orientadas para fazer pesquisa, para estudar para a prova, como veremos a seguir. Na sala da biblioteca, enquanto folheiam os livros, fazem pequenos comentários assim. O teu é Dom Pedro I, né? E eu já achei um monte de coisas de Dom Pedro I. Agora, para minha pesquisa mesmo, não encontrei tudo. Caio se aproxima e pergunta. Caio era o professor de biologia que estava responsável pela biblioteca, que já é uma coisa errada, né? Devia ser um bibliotecário. Vocês sabem de que Dom Pedro morreu? É bom vocês saberem. Tipo da coisa que não tem importância nenhuma, né? As alunas voltam sua atenção para ele, que continua com propriedade de tuberculose. As duas duplas retornam aos seus trabalhos. Observa-se a maneira pela qual manuseiam os vários livros espalhados sobre a mesa. Folheiam os livros do mesmo modo que se folheiam revistas nas salas de espera. Os olhos passam pelo texto sem se aterem, mas tão logo recaem sobre algum trecho que lhes parece útil para a pesquisa, solicitam folhas de papel para copiar. Desta forma, a leitura se faz escrita simultaneamente. Isso é um negócio interessante também, né? Assim que ela localiza um troço que é importante, já pede o papel e já copia, já está lendo e copiando ao mesmo tempo, né? Por este momento, reinava uma total bagunça na biblioteca. Todos falavam muito alto, falavam de um programa que iria passar naquela mesma tarde na TV sobre o Ronaldinho, preocupavam-se em conseguir que alguém em casa gravasse. Outros assinavam as fichas da biblioteca, conforme a orientação de Caio, que, atordoado com o barulho, repreende. Gente, olha o barulho, a gente está numa biblioteca, não numa sala de aula. Eu achei genial isso, né? Quer dizer, na sala de aula pode fazer barulho à vontade, mas na biblioteca não. Está ficando mais divertido o texto, não tá, gente? Biblioteca? Perguntou uma. Você chama isso de biblioteca? Um buraco com um monte de livro enfiado? Podem-se observar, a partir desses fragmentos, práticas de leitura escrita para pesquisa. Conversando com o professor Caio, tivemos acesso às fichas de empréstimo de livros. Frequentemente, os alunos referem-se a este processo como aluguel de livros, como se realmente tratasse de mercadorias, né? Porque a gente aluga um carro, aluga um apartamento, né? Aluga uma bicicleta. Através dessas fichas, pudemos perceber que a grande maioria dos livros retirados da biblioteca destina-se ao uso pedagógico. Caio mostrou as fichas, lendo os títulos e fazendo comentários rápidos. Varanda e quintal, esse foi para copiar a figura de uma velhinha. Ciência e vida, esse é para preparar a aula. Vida e educação, esse é para matéria de didática. E assim por diante. Algumas vezes ele se deparava com um romance e comentava: essa tá amando, sério. Algumas meninas chegam aqui com um olhar perdido, me pedindo sugestão de leitura, e eu já sei que elas querem romance. Outro dia, uma veio assim, eu perguntei: tá a fim de chorar? Então leva esse. Olhai os lírios do campo. Não há quem não chore. Ela levou. A escolha dos livros para pesquisa, o tamanho do texto influencia muito. Optam quase sempre pelos textos mais sucintos, que são copiados ao mesmo tempo que lidos. Todo mundo lembra isso, né? Você vai copiando ao mesmo tempo que lê. Você não lê tudo e copia depois, não. Você, isso aqui serve, aí já vai copiando. Poderíamos considerar a biblioteca da Escola Carmim
como um espaço propiciador de leitura. A educação humanística tinha a biblioteca como seu espaço privilegiado, mas, segundo La Roça, nem a biblioteca era qualquer lugar, nem a palavra que abrigava era qualquer palavra, né? Provavelmente. Era qualquer palavra, nem a experiência da leitura era qualquer relação com a palavra. Estes seriam, portanto, segundo o autor, os 3 aspectos que definiriam uma biblioteca humanística: seu espaço físico, seu acervo e a relação do leitor com esse acervo. A biblioteca humanística, suas paredes, definiam uma interioridade fechada, um lugar no qual, segundo o autor, o tempo fluía e não podia derramar-se, né? Ficava contido ali. O espaço da biblioteca garantia uma descontinuidade com os espaços cotidianos, onde as palavras estariam condenadas ao desgaste e ao esquecimento. Essa descontinuidade concederia à biblioteca humanística uma certa condição de templo, um espaço sagrado e extraordinário destinado à contemplação, totalmente diferente do que a gente observou na prática, né? Assim como nos templos, o silêncio comporia este caráter sagrado da biblioteca como espaço físico, proporcionando a contemplação das palavras nele contidas. Um espaço onde o tempo se apresentaria como substância para interiorização, para deixar-se à disposição da experiência da leitura. Um tempo igualmente extraordinário, tempo para perder, tempo para perder-se, que nem quando a gente namora, né? Perde o tempo. A biblioteca da Escola Carmim afasta-se dessa concepção de biblioteca que favorece a leitura como experiência. Enquanto se destina aos professores uma ampla e confortável sala, o espaço destinado à biblioteca da escola é muito reduzido, tendo inclusive o problema de goteiras. Além disso, como se permite o trabalho em grupo, não há silêncio, condição fundamental para a interiorização, o que garantiria a leitura como experiência. Nas próprias palavras de uma das alunas, um buraco com um monte de livro enfiado. Quanto ao acervo, podemos perceber que a escolha dos livros atende a uma concepção de leitura instrumentalizada, basicamente para a realização de atividades segundo as orientações escolares. Devemos relativizar essa situação de campo por se tratar de um único episódio descrito. Entretanto, outras observações nessa mesma biblioteca, assim como as falas das alunas transcritas nesta situação, nos levam a crer que o espaço da biblioteca seja fundamentalmente um espaço para a pesquisa, ou seja, uma biblioteca que não serve para ler, né? Vamos ler só mais esse aqui, vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho. Estão cansados, gente? Querem comentar alguma coisa? Então, lembrando, isso faz sentido com a lembrança da leitura e da escrita na escola de vocês também, no ensino médio, na biblioteca. Tá, vou continuar então. Nos murais. Dos diversos murais presentes na Escola Carmim, a maioria é elaborada por uma equipe técnica, sem a participação dos alunos, e destina-se a informar assuntos considerados relevantes, como datas festivas e campanhas de saúde. Estes murais ocupam os espaços de maior circulação de alunos, pátio e corredores. Os murais das salas de aula são preparados pelos alunos e têm como tema, em geral, as mesmas datas festivas. Notou-se que os murais informativos preparados pelas equipes técnicas são pouco visitados pelos alunos, que, passando por eles, sempre em trânsito, fazem uma leitura ligeira e apressada. Mais uma vez, a questão da forma e da apresentação estética suplanta o conteúdo, normalmente restrito a frases soltas, que são quase sempre citações de palavras alheias, né? Os murais não são, portanto, espaços de produção de escrita, mas, mais uma vez, de cópia. Um dos murais de sala de aula... Aí já vamos chegar nos banheiros.
Um dos murais de Salomão chama a atenção dos pesquisadores. Trata-se de um mural produzido para o Dia dos Namorados, que, além de muitos corações que ladeavam um casal de namorados, trazia um poema de Camões e um outro de uma aluna. Neste mural, encontramos uma produção escrita de uma futura professora, porém, a programação visual dos textos escritos revela a hierarquização presente no conceito de autoria da aluna. O poema de Camões vinha circunscrito em um pergaminho. As frases de autores de MPB vinham dentro de pequenos corações, e o poema da aluna, embora também transcrito nos limites de um pergaminho, trazia o seu nome em letra bem reduzida, e ao final do texto, diferentemente do nome do clássico Camões. Será que a aluna se sente escritora, autora, senhora de sua própria produção? A produção popular escrita na contemporaneidade tem sua autoria reconhecida, né? Nos banheiros. Então, assim, né? Tipo, Camões é mais importante. Então, tinha o poeminha da menina também, mais pequenininho, ali, o nome dela com menos relevância. Nos banheiros. Nas portas dos banheiros, o vigor de uma escrita pirata, carregada pelas marcas da oralidade. É frequentemente apagada pela manutenção da escola. Outras vezes, fantasticamente, o liquid paper, anteriormente citado como forma de apagar a escrita, aparece aqui em sua forma positiva, escrevendo sobre a pintura acrílica. Já viram isso? Escrever com liquid paper? Então, muito interessante. O liquid paper, que normalmente é usado para apagar, né? Nas portas do banheiro, isso aí, é usado para escrever. Ao apagar, legal pensar isso, né? No meu tinha sempre também. Ao apagar esses escritos espontâneos nas portas dos banheiros, apagam-se as marcas da oralidade. Em alguns murais, também observamos esse tipo de intervenção, a marca da língua que se escreve sobre a marca da língua que realmente se fala. Nestes murais, observamos muitas vezes recortes de papel colados sobre as escritas, corrigindo tanto nos seus aspectos ortográficos quanto nas questões de concordância e forma que não estão de acordo com a norma culta da língua, mas encontram-se perfeitamente fiéis a uma outra gramática, a gramática popular. Às portas dos banheiros, às portas da forma culta da língua, tem lugar a expressão de sentimentos amorosos, de revolta, referências à cultura popular, provérbios, são escritos que buscam uma interlocução. Observamos também escritos que buscam tão somente emitir uma marca pessoal, nomes próprios, apelidos impróprios, o número da turma, etc. Observamos casos interessantes de longos textos que vão sendo tecidos por sucessivas réplicas. No banheiro tem muito isso, né? A pessoa escreve um negócio, o outro vai lá e responde, aí o outro escreve outra coisa e não concorda, né? Em um de seus escritos observados, havia uma frase de um conhecido autor de reggae sem referência ao mesmo. Uma outra aluna apropria-se da frase, mais abaixo a primeira responde à provocação. Aqui observamos uma reflexão sobre a autoria e a apropriação de textos alheios. Lembremos aqui que, para Bakhtin, a formulação da réplica é a condição necessária para a construção da compreensão. Compreender a enunciação de outra pessoa significa orientar-se em relação a ela. Olha aí, olha, como é que o que é ler? Encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, formamos uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. Eu acho que eu já não me lembro mais, mas eu acho que tem. Tem sim, os trechos do banheiro. As portas dos banheiros, a porta da forma culta da língua. As portas da forma culta da língua. Aí tem, ó, Dadinha, LA 331, escrito com liquid paper, marca registrada, não sabemos. Observamos também nesse espaço a intertextualidade.
Quero que o mundo acabe em chamas para que acenda meu último baseado. E sua réplica. Em primeiro lugar, não foi isso que ele disse. E em segundo, não fique escrevendo coisas como se você que tivesse dito. Sua escrota. Quem disse isso foi o Bob Marley. Vou processá-la por plágio. Mais uma réplica tem lugar. Foda-se que foi o Bob Marley que falou isso. Escrota é você, sua piranha. Boca fechada não entra mosca, o cerol vai passar. Aqui observamos uma reflexão sobre a autoria e a apropriação de textos alheios. No caso, o texto do Bob Marley, que foi... Então, imagina que coisa interessante. Na porta do banheiro tem uma frase que todo mundo conhece, do Bob Marley, que acho que é mais ou menos assim mesmo que eu me lembro, né? Quero ver o mundo... quero que o mundo acabe em chamas para que eu acenda meu último baseado. Aí a pessoa reclama que ela não citou o autor, né? Não fez a referência da fonte. Aqui observamos uma reflexão sobre a autoria e a apropriação de textos alheios. Outros textos, plenos de subjetividade, impõem-se sobre a pintura das portas dos banheiros. Morena, te amo pra caramba. No mundo dos sonhos eu sou a realidade. Nunca chore por um homem que não te quer, pois suas lágrimas ele botou na boca de outra mulher. Assinado, fala a voz da experiência. Ou ainda, vou explodir o meu colégio. Ainda algumas considerações. Gente, a gente quase leu o texto inteiro, mas não vai dar. Bom, vamos continuar, mas a gente praticamente leu o texto todo, tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Né? Que as escritas fora da sala de aula, elas são mais experiência, né? As escritas dentro da sala de aula, elas são só cópias, só estão preocupadas com a forma, com coloridinho, com não sei o quê, né? A biblioteca não é um lugar para ler, né? Onde é que aparece a leitura de verdade? Debaixo da mesa, né? O que elas realmente leem é sobre sexo, sobre aborto, sobre, né, romance, essas coisas. E do material da escola, o que é para elas estudarem, elas não têm o menor interesse, né? Parece que elas não têm o menor interesse. Nesse período inicial da pesquisa, podemos observar a diversidade das práticas de leitura escrita nos espaços que transcendem a sala de aula. Futuros professores leem e escrevem nos intervalos das aulas, no quadro de giz, nos corredores, no pátio, por baixo das carteiras de sala de aula, na biblioteca e até mesmo nos banheiros. No entanto, nos perguntamos o que leem e escrevem, qual é a substância dessas práticas e, sobretudo, qual é a qualidade de relação que se constrói com essas práticas. Como nos revelam os trechos transcritos dos diários de campo dessa pesquisa, grande parte das leituras e escritas que se desenvolvem fora dos espaços de aula constituem-se práticas instrumentalizadas, voltadas para a aquisição dos conteúdos escolares, para manter o caderno em dia e esteticamente bem feito, para pesquisas, Mas, além dessa perspectiva, foram encontradas também práticas espontâneas de leitura escrita, como a leitura clandestina de revistas femininas, livros sobre amor e sexo, assim como a leitura de romance das alunas que vivem experiências amorosas. E, apesar das forças centrípetas de totalização da língua, como vimos no caso das correções dos murais e do apagamento das escritas nos banheiros, a escrita espontânea sobrevive, né? Eles tentam apagar, mas elas vão lá e escrevem de novo, escrevem até com liquid paper. Nos exemplos retirados das portas de banheiro, encontramos, inclusive, a interação verbal e a réplica, condições essenciais, segundo Bakhtin, para a constituição da compreensão e da comunicação, práticas que se impõem e subvertem as normas escolares. Percebemos, contudo, que a questão da autoria pela escrita, como foi discutida no exemplo da produção de um poema por uma aluna na confecção do cartaz, traz uma concepção de que a produção escrita seja restrita aos grandes clássicos. E em relação à leitura? Quais são as concepções de leitura que estão por trás? Além dos livros didáticos, a lista da biblioteca é composta basicamente por clássicos da literatura brasileira
que fazem parte do currículo escolar, enquanto a leitura de revistas femininas e de livros sobre amor e sexo aparece como prática clandestina. Segundo Calvino, a escola tem a obrigação de proporcionar o encontro de seus alunos com os clássicos para que mais tarde cada aluno possa eleger aqueles livros que para ele se tornarão seus clássicos. Segundo o autor, livros que de alguma forma o transformaram. A leitura como experiência seria aquela que transforma o seu leitor. Como a escola pode propiciar este tipo de encontro com a leitura? Neste ponto, nos perguntamos ainda, será que as práticas de leitura escrita observadas nesta pesquisa desenvolvem o gosto pela leitura? Será que constituem experiência? Quando as práticas desenvolvidas são reais e efetivas, experiências partilhadas, elas desenvolvem o gosto pela leitura. Segundo Foucault, é preciso desescolarizar a leitura. Se a alfabetização era, por bons motivos, uma aprendizagem escolar, a leitura é um aprendizado social. Assim também o é a escrita. Outro aspecto a ser mencionado, sobretudo nas produções escritas, é a maneira pela qual as formas e materiais, canetinhas e outros produtos de consumo, pelos quais essas formas se realizam, se sobrepõem ao conteúdo. A escrita, assim produzida, além de incorporar uma série de apetrechos da indústria de consumo, torna-se ela própria um produto de consumo, cujo valor de troca, o caderno, falta pouco aqui para terminar, falta bem pouquinho mesmo, vamos continuar mais um pouquinho, né? O caderno, como a matéria em dia, circula como um objeto que se deseja sobrepor, sobretudo possuir, né? A pessoa quer ter o caderno. Há uma certa fetichização em torno desta produção escrita. O caderno tem que ser bonito, mas para quê? Ninguém usa o caderno, mas ele tem que estar lá, né? Bonitinho, que nem assim, eu preciso ter a mochilinha daquela que tem como é que chama aquilo? O macaquinho, né? Tem uma mochila famosa, enfim, isso é um fetiche, né? Eu quero ter uma coisa porque está na moda. E, mais uma vez, retornamos à questão inicial. Essas práticas de leitura escrita constituem-se experiência? Tanto as reflexões sobre experiência e vivência desenvolvidas por Benjamin, quanto as reflexões sobre o conceito de leitura desenvolvido por La Roça, tomam a relação com o tempo como chave para a compreensão dessa questão. De acordo com esse referencial, as práticas observadas não parecem constituir-se experiência. A leitura observada na biblioteca, por exemplo, era uma leitura contra o tempo e não uma leitura de se perder no tempo. Os livros eram folheados como se folheiam revistas numa sala de espera. A escrita dos cadernos não se constituía uma produção subjetiva, mas em cópia de textos alheios cujo conteúdo não era de fato relevante. Uma escrita é uma leitura muito mais de esquecer-se do que de se encontrar e se transformar. É importante ressaltar que essas considerações não têm um caráter conclusivo, são resultados das reflexões suscitadas pelas observações feitas durante esse período inicial. No desenvolvendo enfim, acabou, gente. Eu tenho que parar aqui, e agora é hora do meu marido entrar em ação. Tá? Mas só falta um parágrafozinho que eu convido vocês a lerem, mas a ideia é essa, né? Será que a gente... a ideia que eu tenho, né, que eu até trouxe esse texto para vocês, é para a gente pensar primeiro na força que tem a etnografia, né, o trabalho antropológico na educação, que a gente pode ver essa cultura da escrita mesmo em ação, né? O que se deve ler e o que se lê de fato, o que se deve escrever e o que se escreve de fato, que a antropologia pode trazer para a gente, tá? E de como a etnografia é um instrumento interessante para a gente observar a escola de uma outra forma, né? Transformar até banheiro, por exemplo, em espaço em objeto de pesquisa, né? Portas de banheiro e tal. E, ao mesmo tempo, é um texto que fala sobre essa coisa que eu acho dramática, né? Que explica muito, como vocês vão ver se vierem na aula hoje de noite, né?
que explica o desencontro de vocês com a leitura e com a escrita na universidade, né? Porque na universidade a gente cobra de vocês uma leitura e uma escrita muito mais num nível assim mais autoral, né? Que vocês não têm porque passaram a vida inteira copiando coisas, simplesmente, né? De uma maneira meramente escolar. Então, eu acho que tem muito jogo aí para vocês fazerem essa questão, tá? Vou ter que desligar agora. Tá? E qualquer coisa me perguntem se ficaram com dúvida alguma coisa. Tá? No caso, aí, como sou eu, a autora do texto, uma das autoras, né? Se ficarem com dúvida na hora de elaborar a pergunta e tal, mas, de toda forma, tentem fazer, tá? E lembrem disso, que vocês vão fazer e depois vocês podem refazer ainda. A gente tem ainda, acho que umas 3 semanas pela frente, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Desculpa hoje acabar assim de repente. Beijos.